A promotora Maria Cecília Alfieri, assessora do Centro de Apoio Operacional Civil do Ministério Público de São Paulo, é a nossa convidada para esta edição do MPSP+. Doutora, recentemente o Ministério Público, em parceria com o IMESC, promoveu um mutirão para que houvesse a realização de exames de DNA para as pessoas que querem incluir o nome do pai na sua documentação. Isso aconteceu no âmbito do programa Encontre Seu Pai Aqui. Eu gostaria que a senhora explicasse para a nossa audiência no que consiste esse projeto. Bom, Cláudio, o projeto Encontre Seu Pai Aqui, ele já possui uma história, ele já tem um reconhecimento na sociedade, ele foi idealizado pelo promotor de justiça Maximiliano Firer, que atua em São Bernardo do Campo. Ele foi idealizado com a finalidade de desburocratizar o reconhecimento da paternidade, sem passar pelo Poder Judiciário, se evitar uma ação judicial. Portanto, ele privilegia mecanismos extrajudiciais no que tange aí ao reconhecimento da paternidade. Então, com essa facilitação, há aí o reconhecimento espontâneo da paternidade e, com isso, a inclusão do nome paterno na certidão de nascimento e, consequentemente, nos documentos oficiais. Perfeito. Além das consequências legais, como no âmbito do direito patrimonial, a falta do sobrenome do pai, do nome do pai na documentação, traz também consequências afetivas. O Ministério Público também se preocupa com essa questão, doutora? Sem dúvida. O Ministério Público possui aí como uma de suas atribuições fundamentais a defesa da criança, do adolescente, e, nesse sentido, o reconhecimento da paternidade, o direito à filiação, é um dos direitos da personalidade que o promotor de justiça tutela. E, muito além do aspecto material, como você bem salientou, não é apenas o direito, por exemplo, a uma pensão alimentícia, que esse reconhecimento da paternidade ele pretende. É muito mais do que isso, né? Você mencionou a questão dos danos emocionais. Então, para aquela criança, para aquele adolescente que pretende ter aí o reconhecimento da sua paternidade, é muito mais que o aspecto financeiro, de assistência material. É assistência afetiva, é a construção de um vínculo, né? É a preservação de um direito da personalidade, portanto, inato a qualquer ser humano, que passa aí a fazer parte da existência daquela pessoa. Portanto, o Ministério Público se preocupa com a construção dessa relação pai e filha, para que a formação da personalidade daquela criança, daquele adolescente, se dê de forma completa, né? Porque muitas vezes o reconhecimento ele traz essa mudança de relação, né? Passa a haver uma vinculação, pelo menos é o que se pretende, né? E aí, evitando-se também, por outro lado, uma sobrecarga materna, que é o que geralmente acontece. E essas responsabilidades, inclusive o cuidado moral, afetivo, ele deve ser compartilhado, é um dever de ambos os pais, né? Então, esse reconhecimento de paternidade, ele vem aí também a evitar esses danos em decorrência de um abandono afetivo, e que muitas vezes pode aí ocasionar uma verdadeira lesão a um direito de personalidade da criança e do adolescente. Desde que o projeto foi lançado, em 2016, já houve 12 mil atendimentos. A senhora acredita que o fato do exame de DNA ser gratuito facilita a vida dessas pessoas que querem regularizar a sua situação?
Sim, a gente sabe que a facilitação do acesso à justiça, ele se dá também por meio aí da questão das custas, né? O processo judicial, ele ainda é algo caro para aquele que tenta acessar o sistema de justiça. E, lamentavelmente, a gente vê que nesse âmbito de pessoas que não possuem a paternidade reconhecida, há um recorte aí de pessoas mais vulneráveis economicamente. Normalmente, essa ausência de reconhecimento ela acaba se dando em lares com uma hipossuficiência financeira aí mais acentuada. Então, nesse sentido, essas custas judiciais, elas acabam aí emperrando, tornando mais um obstáculo para que esse direito à filiação, ao reconhecimento do vínculo paterno, seja efetivado. Doutora, o doutor Max, seu colega, idealizador do projeto Encontre Seu Pai Aqui, costuma dizer que só no estado de São Paulo há 800 mil pessoas sem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Imagine então como é que está a situação no resto do país. A senhora acredita que este projeto do Ministério Público é replicável, é adaptável em outras regiões do país? Sim, em relação à primeira reflexão aí que você nos trouxe, só para a gente ter uma ideia, foi divulgado um estudo pela ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, em que houve ali a constatação de que nos 7 primeiros meses deste ano, 7 primeiros meses, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome paterno. E eu, antes de responder a segunda parte da sua indagação, eu vejo aqui como algo que se acentuou, com certeza, em razão da pandemia. A gente observa nesse estudo que em 2020, de 2020 para cá, esse número tem sido cada vez maior, e por isso essa iniciativa de realização desses mutirões. Um acréscimo, né, algo que vem para agregar o projeto Encontre Seu Pai, já que a demanda de reconhecimentos de paternidade, ela ficou muito represada durante os 2 anos aí, praticamente, de pandemia, né? Os serviços não funcionaram de forma presencial durante muito tempo, então essa demanda tem sido cada vez mais elevada. Então, a gente precisa aí, com uma forma até de fomentar uma política pública voltada a esse direito tão essencial, que é o reconhecimento da filiação. Esse projeto ele vem exatamente para também dizer, olha, poder público, a gente precisa propiciar esse direito que é fundamental para aquele que quer ter o seu vínculo de filiação reconhecido, né? Então, esse estudo, ele diz muito sobre esse período que todos nós vivemos aí durante os últimos 2 anos. E o mutirão, ele vem exatamente para tentar diminuir esse número de crianças e adolescentes sem pai registral. E aí, caminhando adiante aqui, se o projeto pode ser adaptado para outros estados. Sim, sem dúvida. Na verdade, o que a gente tem visto, como é uma demanda que não apenas no estado de São Paulo, mas ela é até maior em outros estados onde há uma maior vulnerabilidade social, a gente percebe que há projetos similares em outros estados, alguns com convênios aí com defensorias públicas. Aqui também em São Paulo nós temos outros tantos projetos, mas sem dúvida alguma, esse
projeto Encontre Seu Pai ele pode ser adaptado, né, para aqueles serviços públicos de reconhecimento, de realização de exame de DNA, como nós temos o IMESC aqui em São Paulo. Ele é facilmente, basta uma boa vontade, né, do poder público, também com o Ministério Público engajado nessa questão, também com a finalidade de, como eu disse, fomentar a política pública naquele local, e assim construir a várias mãos um termo de cooperação, um convênio, para que esse serviço possa ser acessado àquele cidadão, aquela pessoa que tanto precisa e que acaba muitas vezes não sabendo como chegar, não sabendo se tem que pagar por aquele serviço, enfim. Então, isso é perfeitamente possível e já ocorre em outros estados. Quem tiver interesse deve fazer o quê para conseguir o exame de DNA? Bom, basta que a pessoa interessada no reconhecimento da sua paternidade, aí no caso se for criança ou adolescente, por meio do seu representante legal, né, ele compareça em uma das unidades do Poupa Tempo ou em qualquer promotoria de justiça, geralmente a mais próxima da sua residência, e lá nesse atendimento, essa pessoa vai passar os dados desse suposto pai. Isso vai gerar um formulário e essas informações, elas vão servir aí para que o Ministério Público faça uma espécie de uma investigação, né? Um procedimento extrajudicial, aqui a gente não está falando nada de poder judiciário, né? E a partir desses dados e desse procedimento que o promotor de justiça inicia, é que vai haver aí o contato com esse suposto pai. Então, esse suposto pai, ele é convidado a comparecer na promotoria de justiça e antes até dessa coleta de exame de DNA, pode haver o reconhecimento espontâneo, né, que é o melhor cenário, porque não atrasa mais ainda esse reconhecimento que gera ainda uma ansiedade ainda maior para as partes, né? Então, pode haver o reconhecimento voluntário, quando essa pessoa é chamada na promotoria, ou não, pode ser que essa pessoa fale, não, eu quero fazer o exame de DNA, muito bem. E aí, no atendimento da promotoria de justiça, por meio do projeto, é possível que na sede da própria promotoria e no próprio sistema nosso, já haja a disponibilização de uma agenda direta com o IMESC, né, que é o órgão que vai realizar a coleta de DNA. Então, essa facilitação, ela é excelente, porque corta, né, aquela fase de mandar ofícios e aquela coisa um pouco mais burocratizada. Então, não, o próprio oficial de promotoria, o funcionário, ele vai lá, entra no sistema e ele já agenda ali na hora, né? E aí, posteriormente, quando esse exame vem, o promotor de justiça chama as partes para cientificar. E aí, sendo negativo, enfim, obviamente, né, não vai haver ali o reconhecimento, e sendo positivo, mesmo assim, pode acontecer do pai não querer reconhecer, né? E aí vai sim ser necessária uma ação judicial, né? Aí não tem jeito, né? Tentou-se aí todo tipo de caminho para se evitar bater nas portas do Poder Judiciário, mas não teve jeito. Ou, e aí também um ótimo cenário, é a partir daquele exame ocorrer o reconhecimento. Então, aquele pai, ele ali é tomado a termo a sua declaração na própria promotoria de justiça, ele reconhecendo, tomando ciência e ficando com uma cópia do exame de DNA. E aí, esse procedimento, né, essa documentação é enviada para o cartório de registro civil, onde vai ser procedida aí a averbação da paternidade no assento de nascimento daquela pessoa. Basicamente é isso, é muito simples e, em razão desses mutirões mensais que começaram a ocorrer no mês de setembro, vale dizer que é possível qualquer pessoa comparecer,
né? São datas fixas, mensais, então não precisa de agendamento, não precisa de nenhuma outra burocracia, basta comparecer e ainda que a pessoa não esteja ali no mutirão com o suposto pai, ela pode passar os dados e aí isso vai para o Ministério Público e aí retoma esse caminho que eu acabei de dizer. Então, quer dizer, a gente sempre vai dar um encaminhamento, uma orientação para cada caso que surge, né? Então, o mutirão, ele vem também para, mais uma vez, coroar essa desburocratização do reconhecimento de paternidade. Doutora, agradeço imensamente pela sua gentileza de conceder essa entrevista, bastante esclarecedora para as pessoas que não conheciam o projeto Encontre Seu Pai Aqui, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigada. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.